Estamos aqui para dar uma dica de livro que eu falei que ia dar para o Natal. Esse vídeo vai ser colocado aqui no meu Instagram e eu vou colocar também lá no meu YouTube de literatura, tá bom? Esse livro aqui, gente, é um livro muito interessante, bem grosso, olha. É do Tolkien, né? E como a gente está nessa época festiva de Natal, a gente sabe que Natal não é Papai Noel, todo mundo sabe disso, né, gente? Nascimento de Jesus. Natal é nascimento de Jesus, todo mundo sabe disso. Mas faz parte da cultura, né, a questão do Papai Noel. E o Tolkien, muito conhecido como o escritor do Senhor dos Anéis, né? Todo mundo gosta. Também escreveu esse livro, que na realidade, quando ele escreveu, ele não pensou que tudo isso poderia se transformar num livro. Na realidade, são cartas, tá? Cartas do Papai Noel é uma coleção de cartas escritas pelo Tolkien para os seus filhos, né? O Tolkien manteve uma correspondência durante muitos anos com os seus filhos pequenos, né? De 1920 a 1943. Então ele fingia ser o Papai Noel, né? Na realidade ele era o pai das crianças, né? Ele fingia ser o Papai Noel e escrevia cartas para as crianças todo final do ano. Então esse livro, ele revela o lado paternal mesmo do Tolkien, né? O Tolkien foi um escritor muito criativo, um autor muito criativo, e aqui ele mistura humor, ele coloca ilustrações lindas, histórias fantásticas, né? E como que começou esse livro, né? Essa história, né? Como começou essa história? Tudo começou quando o filho mais velho dele, o John, que na época tinha 3 anos, ele perguntou pro Tolkien sobre o Papai Noel. Muito normal, né? As crianças pequenas, elas têm, né, essa ilusão do Papai Noel. E aí o autor teve uma ideia. O Tolkien pensou assim: hoje vou fazer cartas, eu vou me passar pelo Papai Noel e vou escrever cartas para os meus filhos. E muito legal, né? E aí ele colocava nessas cartas os anuais do Polo Norte, colocava desenhos, caligrafias especiais com ursos polares, com elfos, né? E as cartas, elas foram compiladas, todas compiladas juntas e publicadas depois que o Tolkien morreu. O filho dele, o Christopher, né, juntou todas essas cartas e transformou essas cartas num livro. Então, o que fala, qual é o conteúdo desse livro aqui? Tá? Qual é o conteúdo desse livro que pouca gente conhece do Tolkien? Pouca gente conhece esse livro aqui. Ele foi editado pela HarperCollins, né? HarperKids, né? E HarperCollins Brasil, tá aqui, ó. E algumas pessoas não conhecem, né? E eu achei legal porque é uma escrita maravilhosa, né? O conteúdo literário dessas cartas, gente, é maravilhoso para você conhecer um lado do Tolkien que talvez você não conheça, né? Pelos livros que você já leu dele, os mais famosos são O Senhor dos Anéis, mas nem todo mundo conhece muito bem esse autor, e essa seria uma ótima forma para você se aprofundar nesse autor. As narrativas descrevem aventuras no Polo Norte, escadas que se quebram, brinquedos que se perdem. Ah, por que você não trouxe meu presente esse ano? As crianças perguntavam, né? E ele respondia: não, porque o urso polar teve um acidente, quebrou a escada e o presente se perdeu. Ele sempre contava uma história todo Natal para os seus filhos, tá? E o Tolkien, ele cria nesse livro alfabetos para duendes, nomes em finlandês para os ursos, carimbos personalizados, e tudo isso, quando você pega, né, todo esse conteúdo dessas cartas, né, todas compiladas para nossa alegria num livro só, você vai ver o talento linguístico e artístico que o Tolkien tinha. E além disso, o Tolkien também descreve eventos reais dentro dessas cartas para os seus filhos, como, por exemplo, a greve geral na Inglaterra, e também a Segunda Guerra Mundial aparece aqui nas cartas de Tolkien. Então, realmente foi um legado
que ele deixou para os seus filhos e que a gente pode ter acesso através desse livro. O livro captura o desenvolvimento criativo de Tolkien ao longo de 23 anos. Você imagine, o Tolkien escreveu cartas ao longo de 23 anos. E como a gente está nessa época festiva, né, seria um presente ideal para os fãs. Quem gosta de Tolkien, quem já leu os livros do Tolkien, né? Na realidade, esse livro aqui não é um livro infantil, é um livro para todas as idades, né? Porque a gente sabe que a literatura, ela transforma o nosso modo de pensar. A literatura, ela nos dá perspectivas, né? Aumentam a nossa capacidade de imaginação, né? E são coisas boas demais que acontecem a partir do momento que a gente ama a literatura. Então, a última carta que o Tolkien manda é para sua filha, quando ela já tem 14 anos, a filha dele chamada Priscila. Então são 23 anos de correspondência entre um pai e um filho. Aqui você não vai ver um Tolkien só escritor dos livros que você já está acostumado. Você vai ver um pai se passando por Papai Noel, escrevendo para os seus próprios filhos. Então é uma leitura muito boa, né? Muito criativa, muito imaginativa. E a questão do vocabulário é maravilhoso, tá? Os desenhos desse livro são, assim, muito lindos. E aparece a cartinha, como era a cartinha recebida, tá? E o desenho que aparecia nessa cartinha, né? Porque ele não colocava só o que estava escrito, ele colocava os desenhos, as ilustrações também. Então é um livro bem rico. Para quem ama Tolkien, vai se deliciar com o livro, com certeza vai amar o livro. Então essa é a dica de literatura de hoje.